prezado ouvinte, nós desejamos-lhes, em nome do nosso querido irmão Aldo, muita paz e a bênção dele e o abraço dele para todos. E que a graça preciosa do nosso Deus esteja com o senhor, com a senhora, com você jovem, e desejando-lhe muita paz, muita saúde, também pela graça de Jesus, da Santa Valrosa, da Virgem Maria e do nosso querido irmão Aldo, o primaz desta igreja e sucessor e representante da Santa Valrosa entre nós. A Santa Valrosa que nós anunciamos através deste programa, a Hora Milagrosa, e através dos púlpitos da Igreja Apostólica, foi preparada por Jesus, esta santa. Foi preparada nesta Igreja Apostólica para exercer na terra o precioso ministério de Espírito Consolador, para ajudar o Divino Mestre a salvar, curar, libertar e guiar os homens aos céus, ensinando através do irmão Aldo e desta Igreja Apostólica o caminho do bem e o caminho da salvação. Pois foi esta a promessa de Jesus sobre o santo que na terra exerceria a missão de Consolador. Ele, Jesus, disse: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará o que eu vos disse. E quando este Santo vier, que é o Espírito da verdade, guiar-vos-á em toda a verdade. E não vos falará por si mesmo, mas falará daquilo que ouvir de mim, e vos anunciará as coisas vindouras. Este santo que irei preparar para estar convosco, ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar toda a verdade do reino do nosso Pai. Tudo que o Deus o Pai tem é meu, disse Jesus. Por isso eu disse que ele, este santo, que seria o Consolador, receberá do que é meu para vos anunciar. E este santo convencerá as pessoas que estão vivendo no mundo de pecado a deixarem do erro. Lhes ensinará a justiça e Deus aplicará o seu juízo para salvar. Para salvar, logicamente, aqueles que crerem, para aqueles que se humilharem, para aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Portanto, o Espírito Consolador seria uma pessoa preparada aqui na terra por Jesus nosso Senhor e constituída por Ele e por Deus nosso Pai e seu Divino Espírito para exercer entre os homens essa sagrada missão. A Santa Valrosa, através da Igreja Apostólica, ela tem ensinado toda a verdade do reino dos céus, toda a verdade ou os ensinos preciosos de Jesus, que é o seu Evangelho, o Evangelho do reino dos céus. Ela tem nos ensinado também a justiça e o juízo. O que é justiça? O que é juízo? Para que todos os que nos ouvirem com fé e devoção voltem-se para Deus e para Jesus e deixem dos pecados, deixem de todos os costumes errados para viverem no caminho da paz, no caminho da justiça e do amor. Entendam, prezados ouvintes, que o nosso espírito foi criado por Deus para habitar num corpo carnal e humano. Ele nos criou e fomos criados para sermos preparados para uma vida de paz, de justiça, uma vida de honestidade e santidade. Portanto, nós não fomos criados para a morte, não fomos criados para a maledicência, para a maldade, para as guerras, para as lutas, para a inveja. Não fomos criados para um maltratar o outro. Não, prezados ouvintes. Fomos criados para termos paz uns com os outros. A criatura humana foi criada para viver nesta terra em toda a santidade e pureza, tendo boas maneiras, bons costumes e uma moral perfeita. Portanto, isto é santidade. Santidade, prezado ouvinte, é uma vida isenta de costumes errados, isenta de maldade, de perversidade. Santidade, portanto, é o bom viver, o bom proceder, os bons pensamentos, a boa maneira de tratar seu semelhante. Isto faz parte da santidade, de um coração puro. Portanto, tendo boas maneiras, bons costumes,
E depois que nós cumprirmos a nossa missão na terra, o nosso espírito deve voltar para os céus, agora como um santo filho de Deus, para servi-lo eternamente na mais perfeita paz e união de espíritos. Pois, entendam, ouvinte amigo, no reino dos céus não existe divisão, não existe maldade, não existe ruindade. Todos os espíritos são aperfeiçoados, são puros e imaculados. Imaculado é uma coisa que não tem mancha nenhuma, pois lá nos céus não entra nada o que é contaminado pelo mal. Por isso, toda pessoa que quer, no final da sua vida, herdar os céus e voltar para Deus, tem que transformar-se, tem que se santificar, tem que mudar seus modos de falar, de agir, de proceder. Isto é, se não for de acordo com a vontade de Deus. Assim for, é indo se aperfeiçoando cada vez mais. Entretanto, a raça humana, esta humanidade se desviou deste caminho de paz e justiça e deixou-se enganar pelo espírito da maldade, pelo príncipe das trevas que domina este mundo, e daí então tornou-se difícil o preparo espiritual de uma grande parte da humanidade. Por quê? Porque escolheram o caminho largo, que é o caminho do erro, o caminho das injustiças, o caminho dos vícios, da promiscuidade, da falta de moral, da falta de misericórdia, de dó, de piedade. E se enveredaram pelo caminho do crime, do roubo, das guerras. E desta maneira, poucos podem entrar no gozo da vida com Deus. Muitos, após terminar a sua vida no corpo, não têm a glória de entrar nos céus, mas ficam aí neste mundo vagando como um espírito preso às legiões de espíritos maus. Mas, entendam, prezados ouvintes, há uma esperança. Todos que se converter é deixar de todo o erro e abandonarem o mal, os maus costumes, deixarem dos vícios, porque os vícios, prezados ouvintes, não é de Deus. E muitos deles fazem mal, e outros arruinam a vida da pessoa. Então todo vício, toda corrupção, a pessoa tem que deixar, tem que santificar o seu viver. E ao terminar a sua existência na terra, porque mereceu, porque se dedicou ao bem, à justiça e se entregou a Deus, a Jesus e a Santa Rosa, a Maria Santíssima, então terá o direito de viver para toda a eternidade com Deus e todos os seus santos no seu reino. Não é uma boa oportunidade, ouvinte? Não é uma chance tão oportuna que Deus está te dando? As Escrituras dizem: Jesus está te chamando. E que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas por quê? Quem é que faz a escolha? Será que é Jesus? Não. É a própria pessoa que faz a escolha. É a própria pessoa que escolhe ou o caminho do bem ou o caminho do pecado. Ouvinte, você jovem, você moça, moço, senhor e a senhora, ouvinte desse programa Hora Milagrosa, ou aqueles que estão nos dando a honra de nos ouvir pela primeira vez, meditem nisto que estou lhes mostrando. Toda pessoa que se afasta de Deus e vive uma vida de prazeres mundanos, possua vícios, vive constantemente irritado, não tem paz com seu semelhante, é violento, mal-humorado, muito ambicioso, ganancioso, só pensa no dinheiro e não tem prazer no bem, mas comete muita injustiça com seu próximo. Essa pessoa está afastada de Deus, seu espírito não tem nada de Deus, mas vive num constante tormento, não tendo paz e nem felicidade. As pessoas que vivem nessa situação precisam buscar a perfeição do seu espírito e se esforçar para mudar sua vida, seus costumes, seu modo de agir, para ter a graça de Deus em seu viver e toda a proteção celestial. Mas eu lhes digo, precisa ter muita força de vontade, precisa ter muita humildade, ser muito humilde de coração em aceitar. Porque o orgulhoso, o soberbo, o que não reconhece os seus erros, esse não poderá ser exaltado por Deus.
mas humilhado. Por isso está escrito que Deus exalta os humildes, mas não aceita e reprova os soberbos de coração. Tem que ter muita boa vontade, um coração muito aberto, e deixar que Jesus e a Santa Rosa com Maria Santíssima e o irmão Aldo dominem seu coração. Porém, sozinhos não poderão vencer. E para ajudá-los a ser vitoriosos, lhes apresentamos a Santa Rosa, a santa que venceu nestes dias, e em nome de Jesus de Maria Santíssima, ela foi preparada para fazer valer sobre a vida das pessoas que têm um espírito humilde a receberem a graça redentora de Jesus. Porque Jesus deu a sua vida pelo Senhor, pela Senhora, por mim, querendo a nossa alma, querendo a nossa salvação. E Ele tem todo o poder, e ela tem todo o poder junto com Jesus, para ajudar as pessoas de boa vontade a alcançar o perdão dos seus erros, dos seus pecados. Eles têm todo o poder para ajudá-los a deixarem os maus costumes, para purificarem seu espírito, para poderem viver uma vida santificada, de paz, de bondade e de amor, pois só assim terão uma verdadeira felicidade. A humildade que me refiro, prezado ouvinte, é a humildade do espírito em aceitar a correção, um bom conselho, é se corrigir e colocando em prática o que lhe está sendo ensinado e o que foi ensinado. O orgulho é o contrário da humildade, pois o orgulhoso não aceita ser corrigido e continua no erro. Pessoas assim não conseguem vencer, e nem Jesus, nem a Santa Rosa, nem a Virgem Maria nada podem fazer. Elas não podem fazer em seu favor e em favor de pessoas que são orgulhosas. Porque se a pessoa ela não quer, eles não podem fazer nada. Mas se a pessoa quer, eles estão de braços abertos para recebê-los no seu aconchego e dar-lhes toda a bênção, todo o amparo celestial. Foi por isso que Jesus disse na sua pregação: bem-aventurados os humildes de espírito, porque o reino dos céus é para eles. Portanto, os humildes de espírito, ouvinte amigo, não são os pobres de bens, aquele que é pobre não tem nada, não tem dinheiro, não tem casa, paupérrimo. Não é esse que é o humilde. Não. Nem aqueles pobres que não se conformam com seu estado de pobreza. Mas os humildes são os que têm um coração desapegado dos bens terrenos. Também, se possuem riquezas, usam essa riqueza segundo o espírito do Evangelho, fazendo bem à caridade. Procure entender a mensagem desta Igreja Apostólica, que tem por essência e base o Evangelho do Reino dos Céus de Jesus Nosso Senhor. E nestes dias, inspirado pela Santa Rosa, segundo revelação de Jesus Nosso Senhor, e também através do nosso irmão Aldo. Sejam humildes, fujam do pecado, procurem sempre fazer o bem, pois ao seu tempo, ó amigo ouvinte, receberão a recompensa pela sua vida dedicada à justiça, ao bem e à honra. Esta igreja é o caminho da salvação. É o caminho que nos conduz a uma vida feliz com Deus e o Consolador. Caminho de felicidade, caminho de paz espiritual, caminho de liberdade. E todos que se consagrarem e dedicarem suas vidas no bem, na santidade, e se esforçarem a cada dia para serem fiéis e obedientes à nossa doutrina e disciplina, terão a sua recompensa. Nesta vida, num momento glorioso, serão levados para habitarem eternamente com Jesus, com a Santa Rosa e com a Virgem Maria Santíssima. Abram seus corações. Deixem que Jesus, com a Santa Rosa, com Maria Santíssima, com o nosso irmão Aldo, deixem que esta palavra entre no seu coração como uma água viva, cristalina, que purificará seu coração, purificará sua alma, sua mente. Deixe esta doutrina entrar no seu coração. Abra seu coração, porque é um tesouro precioso que está em tuas mãos. Não jogue fora, não despreze, aceite, e eu vou orar em seu favor. Ó bendita e Santa Rosa, tem misericórdia desses nossos ouvintes, tem misericórdia dessas pessoas, desses jovens, muitas vezes jovens que estão passando por momentos difíceis na vida.
tentando vencer os vícios, tentando vencer, sabe lá quantos costumes errados, e que estão vendo que, desta maneira como estão vivendo, não poderão nunca ser felizes. Dá-lhes força de vontade, dá-lhes coragem e ânimo para vencer. Tira-os do caminho errado. Livra-os das pessoas maldosas e ímpias que se acercam deles, só querendo explorá-los. Livra-os, ó. Livra-os, pois, do mal. Essas pessoas que agora entenderam a sua razão de viver, entenderam que da maneira como estavam vivendo não era certo e querem se corrigir, mas precisam de força, precisam de ânimo. Envia dos céus o teu poder, os teus santos, os teus anjos, para estarem ao lado dessas pessoas e dar-lhe ânimo, coragem, fé, para eles poderem se livrar de todo mal. Ouvinte amigo, deixe que a Santa Valrosa domine sua alma, deixe que ela purifique seu coração e se entregue a ela, que ela vai te ajudar. O senhor e a senhora que está enfermo, confie nessa santa, confie no irmão Aldo, confiem neste poder glorioso que está nesta igreja, para poderem se livrar das enfermidades, para poderem se livrar dos males, para poderem se livrar de toda angústia, todo sofrimento, para poderem alcançar aquilo que precisam na sua vida. Deixem que esta santa lhe ajude. Entreguem ela de coração. Abram sua alma para que ela entre e ela então faça aquilo que ela precisa fazer para o seu bem, para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Prezados ouvintes, procurem viver bem em sua família, procurem viver em paz, para que a Santa Valrosa nesta hora possa lhes ajudar. A paz é algo precioso que a Santa Valrosa quer lhe dar neste momento. Querida Valrosa, dê-lhes a paz, dê-lhes esta graça de poderem ter um espírito em harmonia com o bem, em harmonia uns com os outros. Ajuda-lhes, querida Mãe. Abençoa, portanto, este lar para que nada lhes falte. O emprego deles, o estudo, aqueles que estudam, aqueles que estão em faculdade, que eles sejam bem-sucedidos, que alcancem uma boa profissão para poderem ter uma vida melhor. Ó ouvintes, confiem na mensagem desta igreja, na ação desta igreja. Confiem na Santa Valrosa, em Jesus e Maria Santíssima. Confiem em nosso irmão Aldo. Peço para a senhora ungir esta água, este óleo que colocaram ao lado deste receptor, para lhes trazer o benefício dos momentos em que forem usar, com fé, com confiança e também crendo nesta unção, crendo que todo o poder foi dado à Senhora, em nome de Jesus e Maria Santíssima, para poder também nos ajudar, nos abençoar e nos curar. Prezado ouvinte, aceitem a bênção que a Santa Valrosa está lhes dando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Maria Santíssima. Tenham muita paz, muita vida, muita saúde e muita prosperidade. Em nome do irmão Aldo, é o que lhes desejo. Amém.